E o STF está em recesso até o dia 1º de fevereiro, mas as 39 sessões plenárias que devem ocorrer neste primeiro semestre já estão com as pautas de julgamentos definidas. Acompanhe todos os destaques com Paula Cuenca. O retorno ao trabalho no Supremo Tribunal Federal terá como destaque pautas ligadas à pandemia e à vacinação contra a Covid-19. No mês de fevereiro, os 11 ministros, incluindo o estreante André Mendonça, irão analisar liminares concedidas por seus pares, ato chamado de referendo. Primeiro, a Corte decide se mantém a exigência de comprovante de vacinação para viajantes que chegam ao Brasil vindos do exterior. O passaporte vacinal foi exigido pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 11 de dezembro. Depois, os ministros analisam a manutenção de outra liminar concedida por Barroso, que tirou validade de trechos de uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência. O texto impedia empregadores de exigirem comprovante de vacinação como condicionante à contratação ou manutenção do emprego. Neste retorno, a Corte ainda julga a validade da decisão que restringiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. Em março, o destaque fica para uma ação penal contra o ex-deputado federal do Sergipe, André Moura. Em setembro, a Suprema Corte já condenou o ex-parlamentar a mais de 8 anos de reclusão em regime fechado por desvios de recursos enquanto ele era prefeito na cidade de Pirambu. Agora, o ex-líder na Câmara durante o governo de Michel Temer é acusado de utilizar veículos municipais e servidores que atuavam como motoristas em benefício próprio. O julgamento está empatado. O novo ministro André Mendonça terá o voto de Minerva. Além disso, os ministros irão analisar a constitucionalidade da lei que permite à autoridade policial determinar o imediato afastamento de um suposto agressor do local onde ele convive ou reside com a vítima de agressão, nos casos de violência contra a mulher. Em abril, assuntos da área trabalhista e tributária estão agendados, como uma ação que discute a validade de uma norma coletiva de trabalho que retirou alguns direitos ligados ao tempo gasto pelo trabalhador no seu trajeto entre a casa e o trabalho. Em maio, questões jurídicas do agronegócio ganham espaço e, em junho, os magistrados discutem o direito à prisão especial aos cidadãos que possuem diploma de ensino superior, além da regulamentação e renovação de interceptações telefônicas. Nesse primeiro semestre de 2022, os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda terão que tomar decisões em diversos processos que têm repercussão geral. Isso significa que o que for decidido nessas ações abre um precedente que deve ser observado por todos os tribunais do país, em casos que sejam similares, que tratem dos mesmos assuntos debatidos aqui na Suprema Corte. Em fevereiro, um dos temas de repercussão geral é o debate sobre o direito de se penhorar bens da família de um fiador para pagar débitos em contratos de locação comercial. Os ministros também vão analisar se servidores públicos que são pais solo podem se beneficiar da licença maternidade de 180 dias. Em maio, um dos debates é sobre a constitucionalidade de ser considerada infração de trânsito a recusa de um motorista em fazer o teste do bafômetro. O dever do Estado em garantir creches e pré-escolas para crianças entre 0 e 6 anos também será foco, além do questionamento sobre a constitucionalidade da lei que exige a substituição de sacolas plásticas por materiais biodegradáveis. Para fechar o semestre, tem repercussão geral o julgamento de uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício que fazem barulho e a discussão polêmica sobre o marco temporal. Nesse julgamento, os ministros irão definir se povos indígenas só terão direito de reivindicar a posse sobre uma terra caso já estivessem ocupando na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Em agosto do ano passado, milhares de indígenas foram para a porta do Supremo protestar e acompanhar a sessão iniciada. O assunto também é debatido no Congresso e tende a seguir causando fortes reações entre os públicos envolvidos na decisão.